Quais são seus pensamentos sobre a identidade do dinheiro e a psicologia de como isso afeta nossas vidas? Porque muitas pessoas querem ganhar mais, querem atrair mais, mas estão apenas lutando com o próprio conceito disso. Sim, bem, eu acho que fomos bastante programados em relação ao dinheiro. E nós temos uma relação com tudo que é conhecido em nosso ambiente. Você tem uma relação. Há uma rede neurológica no seu cérebro para seus pais, para seu celular, para seu computador, onde você mora, onde você morou no passado. O que você vai fazer amanhã? Em grande parte, o cérebro é um reflexo de tudo que conhecemos, certo? Então, junto com isso, está nossa relação com o dinheiro. E eu sinto que tenho uma relação muito boa com o dinheiro, porque eu trabalho para ter uma relação muito boa com tudo na minha vida. Sempre teve essa boa relação? Acho que sim. Eu nunca realmente vivi na falta. Simplesmente não fazia parte. Mesmo quando fui para a faculdade e tive que contrair empréstimos estudantis, eu sempre descobria uma maneira de estar um pouco adiante da curva. Então, vamos voltar e olhar como as pessoas formam crenças. Porque a maioria das crenças é criada a partir de experiências passadas, certo? Então, as crianças, quando estão nas suas idades iniciais, suas ondas cerebrais são muito lentas. Suas ondas cerebrais estão em alfa, quando têm de 7 a 12 anos. Estão em teta, quando têm de 2 a 6 anos. E estão em delta, como quando são recém-nascidas até 2 anos de idade. E então, esses estados de ondas cerebrais são estados em que estamos realmente sugestionáveis a informações. Quando ouvimos informações, acreditamos. Aceitamos isso. Acreditamos nisso. Rendemo-nos a isso como se fosse a verdade sem analisar, pois não há capacidades analíticas ainda. A mente analítica começa por volta dos 7 a 12 anos. Essa mente analítica cria uma barreira entre a mente consciente e a subconsciente. Antes dos 12, é mais ou menos o que vemos, como modelamos o comportamento de nossos pais, o que nos dizem. Tudo está sendo programado subconscientemente. Então, isso é realmente importante. Porque se você ouviu que o dinheiro é a raiz de todo o mal, que o dinheiro é ruim, só algumas pessoas podem ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. É assim que você tem que fazer. E isso se torna os alicerces subconscientemente. É como gravar um arquivo de áudio. Se você continua gravando aquele arquivo de áudio, isso se torna um programa subconsciente, certo? Então, muitas pessoas têm um relacionamento com o dinheiro baseado no que lhes foi dito ou no que vivenciaram no ambiente externo, certo? Então, obtemos informações do nosso ambiente. E quanto mais forte a emoção que sentimos das experiências em nossas vidas, mais alterados nos sentimos por dentro, mais o cérebro congela um quadro e tira uma foto. E essa foto é chamada de memória. É baseado numa emoção? Isso, a emoção altera nosso estado interno. Então você está indo bem e de repente você tem esse trauma, você tem essa crise e de repente você tem essa mudança dramática no seu estado interno e seus sentidos ficam mais aguçados. E então você congela o quadro e associa esse estado interno com o que quer que esteja causando isso. E é assim que criamos memórias de longo prazo. Memórias dolorosas são mais poderosas? Ou são as memórias bonitas que são mais poderosas? Elas são iguais. O problema é que, na minha opinião, a maioria das pessoas experimenta mais emoções negativas, certo? E essas emoções negativas derivam dos hormônios do estresse. Desse modo, o sistema de alarme, o sistema de emergência, cria excitação internamente, dizendo que há algo perigoso no seu ambiente externo, certo? E isso pode ser uma pessoa, circunstância, acidente ou qualquer outra coisa. E essa mudança no estado emocional faz você lembrar do evento. Você tem que prestar atenção, certo? Tem que ficar realmente atento e focar na causa. Então pense em pessoas que têm relacionamentos com dinheiro de seu passado. Todas as crenças são baseadas em experiências passadas. Você tem experiências em que perde dinheiro, ou o dinheiro é tirado de você, ou não tem o suficiente. Você vive em um lugar ou família sem dinheiro suficiente. Então, a emoção que a maioria está vivendo no dia a dia é a falta. Tipo, estou na falta de algo que quero. Não há nada de errado com isso, porque a experiência muda seu estado emocional. Você congela o quadro, tira uma foto. O problema é que isso é hardware. Pensamos neurologicamente dentro dos circuitos dessa experiência passada. E nos sentimos quimicamente dentro dos limites dessa emoção
de você continuar, o que acontece com o corpo e a mente em um ambiente de escassez mental ou fisicamente? Estou em falta. O que o corpo e a mente dizem? Então, o corpo está dizendo: estou esperando que algum evento externo aconteça. Eu ganho na loteria, caso com o cara certo, seja o que for. Você está esperando que algo aconteça e essa experiência produz uma emoção. Então a emoção remove a falta. E quando jogamos o jogo na realidade tridimensional, o jogo da criação na realidade tridimensional, experimentamos separação de todos ou de tudo, porque nossos sentidos nos enganam com a ilusão, a alucinação da separação. Eu estou aqui e você está aí. Eu estou aqui e a porta está ali. Então estou ciente de que estou aqui em um ponto de consciência, e a porta está ali, outro ponto de consciência. Ok. Então, para eu ir daqui até a porta, tenho que mover meu corpo e fazer algo através do espaço. Tenho que fazer algo. E tudo nesta realidade tridimensional vai levar tempo e energia, certo? Então, aqui está o Lewis bem aqui. Ele diz: ok, eu quero essa experiência no meu futuro. E seu cérebro automaticamente prediz e projeta quanto tempo no futuro você acha que vai levar. Talvez seja 1 ano, ou 5, ou até mesmo 10. 30 anos, porque é isso que vai ser necessário para pagar essa casa. Então agora, um ponto de consciência, estou aqui. O outro ponto de consciência é onde estou colocando meus sonhos. Então estou separado dessa experiência. Como chego a essa experiência? Na realidade tridimensional, você precisa se levantar e fazer algo. Precisa trabalhar e dirigir até lá. Isso requer energia. Você tem que encher seu carro com gasolina, comer, fazer tudo isso. Tem que dormir, se recuperar do estresse. As pessoas estão, de certa forma, esperando a experiência daqui a 10 ou 30 anos acontecer para remover a falta de não terem isso. E, infelizmente, muitas vezes, quando a experiência ocorre, elas não podem desfrutar porque estão exaustas. Então você joga esse jogo de ir para a escola, estuda muito, desenvolve habilidades, faz as escolhas certas, economiza dinheiro, aprende com seus erros, e então o jogo é quantas coisas você pode acumular. E essa acumulação você associa a ser rico, abundante ou bem-sucedido, certo? E algumas pessoas ficam muito boas nisso, certo? Você pode ficar muito bom nisso. Mas, na maioria das vezes, quando criamos a partir da realidade tridimensional, estamos criando a partir da falta e da separação. Em outras palavras, você está dirigindo na estrada e vê alguém dirigindo um carro que, de repente, você percebe que não tem. No momento em que você se torna consciente de que essa pessoa tem esse carro e você não tem, você está em falta de tê-lo, certo? Assim, o que o cérebro naturalmente faz é criar você dirigindo aquele carro e você tem uma imagem de si mesmo dirigindo aquele carro e começa a identificar: uau, essa seria uma experiência incrível de se ter. O problema é a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de realmente acontecer. Para a maioria, isso é o conceito chamado tempo, certo? Causa e efeito. Algumas pessoas desenvolvem a habilidade de gerenciar melhor suas vidas. Elas possuem habilidades e podem pagar por isso e conseguir muito rapidamente. O problema é quando a novidade dessa experiência se desgasta, você não sente mais isso. Exemplo, o carro, e o sentimento de vazio e falta voltam. Precisa se apegar a outra coisa. Eles têm que encontrar outra coisa. Há esse jogo em que você nunca tem o suficiente. É o jogo da escassez. Se você pensar nas pessoas tendo as coisas que querem na vida, quando criam a partir da falta e da separação, é a experiência na realidade tridimensional que produz a emoção. E a emoção diz: vamos sentir essa experiência desta coisa da qual você tem estado em falta ou separação. E essa emoção então tira a falta ou separação, mas você trabalhou muito para consegui-la. Não há nada de errado com isso. Existe outra maneira de fazer isso. Ok. A pessoa vivendo em falta espera a riqueza para se sentir abundante. Ela espera o sucesso para se sentir fortalecida. Ela espera a cura para sentir gratidão. Ela espera o novo relacionamento para sentir amor. Ela está esperando a experiência mística para sentir admiração. Esse é o modelo newtoniano de realidade, de causa e efeito, esperando o acontecimento daquele evento para tirar essa separação ou falta. Não há nada de errado com isso. É a maneira como a maioria das pessoas cria, mas o que nós descobrimos é algo diferente. No momento em que você sente gratidão, sua cura começa.
No momento em que você se sente digno e abundante, você está gerando riqueza. No momento em que você se sente fortalecido, você está caminhando em direção ao seu sucesso. No momento em que você está apaixonado por si mesmo e pela vida, você criará um igual. No momento em que você está maravilhado com a vida, você terá uma experiência mística. E isso é causar um efeito, certo? Se você pode ensinar as pessoas, então, a criar, em vez de partir da falta ou separação, mas a partir da totalidade, e criar a partir do que chamamos de campo quântico, em vez da realidade tridimensional. Qual é a diferença? Então, primeiro de tudo, isso exige conhecimento, ok? O campo quântico é um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos. Você não pode vê-lo, cheirá-lo, prová-lo, não pode ouvi-lo, senti-lo. Ele existe além da nossa experiência da realidade tridimensional. Isso estaria na consciência da nossa mente ou estaria em um espaço diferente? A resposta para a pergunta é quanto do seu dia você foca na matéria, no mundo material, e quanto do seu dia você está consciente de energia e frequência. Para a maioria, não estão conscientes do campo quântico. E se não estiverem conscientes dele, ele não existe para você. É como seu nariz, mas se você não estiver consciente dele, ele não existe para você. No momento em que você se torna consciente, ele passa a existir. Bem, o campo quântico. Você pode estudar vários tipos de ciência que dirão que existe este campo invisível de frequência e energia, além dos sentidos, conectando tudo o que é físico e material. Na verdade, tudo o que é físico e material está conectado a este campo. Então, como você chega lá? Como chega lá? Então, descobrimos que quando você tira toda a sua atenção do corpo e não está prestando atenção nas suas emoções, seus impulsos, seus hábitos, se você tirar toda a atenção a todos os elementos do seu ambiente, seu celular, seu tablet, seu computador, seu carro, sua cama, tire a atenção de tudo, de todos os lugares onde vive, onde dorme ou trabalha, e você não está pensando em tempo, não está pensando na sua agenda, onde você precisa estar ou no que aconteceu ontem. Você pode relaxar no momento presente. Tende a haver uma mudança drástica na maneira como o cérebro funciona quando as pessoas fazem isso corretamente. Nós chamamos isso de além de si mesmo, mas, de certo modo, você está se dissociando da sua realidade tridimensional. Por quê? Porque se você está pensando em qualquer coisa na sua realidade tridimensional, é onde sua atenção está e é onde sua energia está. Desse modo, meio que descobrimos essa fórmula. Quando as pessoas realmente se tornam ninguém, nada, nenhuma coisa, nenhum lugar, tempo nenhum, estamos praticamente de repente fora das restrições do mundo newtoniano de ter que fazer algo para obter um resultado. E se você pode ensinar as pessoas a permanecerem lá sem um nome, sem rosto, sem profissão, sem família, sem cultura, sem passado, sem doença, você as ensina a estar nesse lugar que chamamos de desconhecido. Você também as ensina que a partir desse lugar, aquele campo invisível é de onde tudo que é material vem. E se eles conseguirem criar coerência no cérebro, e você precisa de um sinal forte no cérebro, porque quanto mais coerente o cérebro, mais forte o sinal. O que você quer dizer com um sinal forte? Quando olhamos cérebros em tempo real e observamos como a mente funciona sob estresse, o estresse é criado por não ser capaz de prever algo que vai acontecer, a percepção de que algo vai piorar ou que você não pode controlar, certo? Então, quando isso ocorre, ativamos aquele sistema nervoso primitivo, chamado sistema nervoso de luta ou fuga, e o cérebro entra em um estado muito alarmado chamado beta-alto. Isso significa prestar atenção no mundo exterior. Há perigo lá fora. Mas se não é um predador, mas engarrafamento, ou seu colega de trabalho, ou seu ex, é aí que isso se torna um problema porque se torna muito mal adaptativo, certo? Então, quando nós e o cérebro estamos nesse estado de alerta, tentamos controlar e prever tudo. Assim, cada pessoa, cada objeto, tudo, cada lugar, até seu corpo, tem uma rede neurológica no seu cérebro, certo? Conforme a excitação acontece, começamos a desviar nossa atenção para todos esses elementos. E como uma tempestade de raios nas nuvens, o cérebro começa a disparar de maneira muito, muito incoerente. E quando o cérebro está incoerente, nós estamos incoerentes. Isso não é um sinal forte. É como um chiado, interferência. Isso é desconexão. Não há sinal. Quando estamos nesse estado, buscamos o pior cenário do que vai acontecer. Porque ao se preparar para o pior,
qualquer coisa menos grave nos dá uma chance melhor de sobreviver, certo? Nesse estado de alerta, à medida que mudamos nossa atenção para cada um desses elementos no nosso ambiente, o cérebro compartimenta e dispara fora de ordem. Isso cria a desregulação autonômica, fazendo com que o cérebro e o corpo fiquem fora de equilíbrio. Nesse estado, estamos super focados. Quando estamos estressados, estamos super focados em algo. Você não consegue parar de pensar nisso. Nossa pesquisa mostra que, ao fazer isso, você piora seu cérebro porque está analisando seus problemas numa emoção perturbadora, que está te desestabilizando mais. Está desestabilizando seu cérebro e corpo pelo pensamento, levando-os para estados de maior excitação. Para alguém que vive assim há décadas, esse é o seu estado natural. Como é que eles sequer percebem como sair disso? Não percebem. Geralmente é preciso uma crise, um trauma. Uma perda, uma morte, tudo isso. Término, um divórcio. Falência. Ou uma doença, qualquer coisa que impeça a vida normal. Agora é hora de realmente checar isso. Tem que acordar. Sim. Vamos voltar ao conceito de abundância aqui. Precisamos de um sinal forte neste campo. Então, se você puder ensinar as pessoas a fazer exatamente o oposto, passar de colocar toda a sua atenção em tudo que é físico e material no mundo da separação, e em vez de focar em algo material, peça a elas que ampliem seu foco e não coloquem em nada. Agora, sei que isso parece meio louco, mas quando você coloca sua atenção no espaço e desvia sua atenção, o ato de sentir sem pensar realmente começa a desacelerar as ondas cerebrais. Não só desacelera, mas de repente faz com que o cérebro comece a se reintegrar, começa a sincronizar, certo? E assim você vê diferentes compartimentos do cérebro que estavam ativando fora de ordem começarem a ressoar. Eles começam a se comunicar. Eles, de repente, estão sincronizando. E o que se fixa no cérebro se conecta no cérebro. Então, quando uma pessoa tem todo o seu cérebro disparando em ritmo, isso é um sinal muito forte que você pode enviar para o campo. Quando o sinal está forte nessa posição, o que pode criar desse espaço? Mas isso é apenas um elemento. Então, a intenção clara tende a ser um elemento muito importante que temos que entender completamente. E quanto mais coerente o cérebro, mais claro o sinal dessa intenção. Então, com intenção e atenção, podemos tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. O que é isso? É você dizendo, como seria eu ser rico? Como seria ser abundante? Como seria ter todas as minhas necessidades atendidas? Como seria ter mais do que eu preciso? O que eu faria se tivesse tudo o que sempre quis? A resposta é sempre a mesma. Você começa a doar coisas. Porque se uma pessoa abundante é realmente abundante, por que ela seguraria? Ela diria, não estou em falta, há mais para todos. No entanto, acontece que o sinal enviado não é suficiente. Você tem que atrair a experiência de volta para você. Envie o sinal para, por exemplo, liberdade financeira, seja o que for. Certo. Seja lá o que for para você. Colocando isso lá fora, sinalize com intenção e atenção, e então como você atrai no mundo físico. No mundo físico, você tem que tomar uma atitude. Este é o plano de ação. E você está em falta até que isso ocorra, certo? Mas você diz que há uma maneira de atrair. Então, se você está criando a partir do campo em vez da matéria, há uma grande possibilidade de que você encurte a distância entre o pensamento do que deseja e a experiência de tê-lo. E quando há uma correspondência vibracional entre sua energia e aquele futuro que você quer experienciar, agora, se você está criando a partir do campo, na verdade, você não vai a lugar algum para consegui-lo. Você realmente o atrai para você. Então, aqui vem as sincronicidades, as serendipidades, as coincidências, as oportunidades, e elas surgem do nada. E você diz, eu não entendo, eu não fiz nada. Bem, você mudou sua energia. Assim, o outro elemento é um coração coerente, certo? E o coração tem uma assinatura magnética. E a assinatura magnética é o que atrai a realidade para nós, certo? Então, você combina essa intenção clara com um cérebro coerente. Agora, aqui está o segredo. Isso exige prática. Sim. Porque a pessoa que vive em falta geralmente se sente indigna, geralmente é insegura, geralmente está presa ao seu passado.
Elas geralmente estão frustradas, geralmente impacientes, ressentidas, porque nada está mudando lá fora, porque está demorando muito. Tudo leva muito tempo quando você vai de matéria para matéria, certo? Então, se você ensinar para elas, ok, nós sabemos tudo sobre isso, sabemos a história por trás disso, sabemos o que seus pais lhe disseram sobre dinheiro, tudo isso. Não se preocupe com isso, mas agora vamos fazer algo realmente legal. Vamos escrever os sentimentos de como você se sentiria se esse futuro acontecesse. E você vai ter que sentir esse sentimento antes que ele ocorra. Então, ok, como uma pessoa abundante se sente? Basicamente livre. Muita liberdade, paz, empolgação, alegria. Paixão pela vida, grato por estar vivo, abundante. Ok, vamos praticar sentir isso. Quando você sente outras emoções, como ressentimento, impaciência e frustração, está acelerando ligando o sistema nervoso simpático, mas freando ao mesmo tempo. Você está com raiva, frustrado. O sistema de luta ou fuga diz, corra, lute ou se esconda. Mas você está em uma reunião do Zoom. E seu pescoço pulsa porque o coração bate contra um sistema fechado. Você não está usando isso de maneira adaptativa. Então o coração começa a disparar fora de ordem, incoerentemente, e ondas incoerentes se cancelam. Isso é chamado de interferência destrutiva. Então paramos de confiar no futuro. A energia sai do coração e do cérebro. Sentir o futuro é impossível porque está em modo de sobrevivência. São esses hormônios do estresse, todas essas emoções. Na sobrevivência, não é hora de criar, é hora de correr, lutar e se esconder. Então, temos que abandonar o que usamos a vida toda para conseguir o que queremos. O hábito de fazer isso assim para que algo maior aconteça. Uma das coisas que amo no Dr. Joe é como ele nos faz repensar e desaprender constantemente comportamentos ou padrões que nos prendem. E tantas pessoas dizem para si mesmas: quando eu tiver mais dinheiro, aquele carro, o relacionamento, a casa, seja o que for, uma promoção no emprego, então me sentirei mais abundante, melhor, mais feliz, mais livre, o que quer que seja, me sentirei suficiente. Mas o que eu amo, que o Dr. Joe comenta, é que precisamos mudar as emoções internas. Gratidão, positividade, amor, alegria e abundância. Quando você muda, em vez de dizer: bom, quando eu tiver isso, então me sentirei mais livre, abundante, amoroso e merecedor. E você diz: agora vou entrar no interno primeiro. Vou ser harmonia, serei paz e alegria. Vou expressar essas emoções externamente também. Quando você primeiro se torna a emoção e depois expressa isso no seu ambiente para as pessoas ao seu redor, então essas coisas que você deseja vêm até você ainda mais. Elas vêm em abundância, e pode ser que não aconteça tudo de uma vez. Mas quanto mais você faz e age assim, é como se não precisasse de todas essas coisas extras, porque você tem as emoções e os sentimentos que deseja agora. Então, para mim, eu amo esse insight do Dr. Joe.